Olá, um ótimo domingo para todos vocês, que Deus os abençoe e os guarde. Hoje vamos ler aqui o capítulo 9 do livro de Isaías. É um capítulo que vai falar aqui sobre o nascimento do Messias, um capítulo fantástico, diante de todos os problemas que a nação estava passando, a nação de Judá, com o alarme ali da invasão dos assírios, querendo se unir ali com Efraim para derrotar. Deus tem uma luz no meio de tantas coisas, tantas tempestades, tantos dias obscuros que estava para vir sobre o povo de Deus. Então vamos ler aqui o capítulo 9. Antes, eu convido você a compartilhar essa mensagem para as suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam conhecer a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Vamos então a uma oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e que o Senhor possa abençoar os teus filhos onde eles estão. E agora, ao abrirmos a tua palavra, que possamos entendê-la e assim colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos aqui ao estudo. Diz assim, é o nascimento e o reino do príncipe da paz. Diz assim o verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Essa aqui é uma profecia que se cumpriu nos dias de Jesus, quando Jesus vai ali a Galileia dos gentios, quando você vai para Mateus, capítulo 4, a partir ali do verso 13 até o verso 16, você vê ali Jesus indo para a Galileia dos gentios, pregando ali. Aquela terra estava obscura, aquela terra não tinha uma luz da palavra. E quando Jesus vem ao mundo, Jesus então desce pregando a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria, lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda ao redor, ou anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo, ou seja, todo o mal que está ali pairando sobre aquele povo, ele vai ser eximado. Por quê? Porque aquele povo que estava em trevas viria à luz. Agora, que luz é esta? Ele vai explicar agora. Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amigos, vou falar uma coisa para você. Sabe por que eu e você hoje temos a luz da palavra do Senhor? Porque um dia Jesus veio a este mundo, queridos. E porque Jesus veio a este mundo, ele veio, morreu na cruz, ele saiu da sepultura e hoje ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, esse menino é Deus. Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, Jesus Cristo era Deus. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O que a Bíblia está dizendo para mim? Como Jesus iluminou o caminho obscuro da terra de Naphtali, da terra de Zebulon, quando ele caminhou por lá. Hoje nós temos a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se há algumas trevas pairando sobre você, se há sobre você alguma coisa que você não consegue entender, não consegue visualizar, Deus está falando para mim e para você, filhos queridos, entendam claramente que hoje, se você buscar a Deus, você ainda pode encontrá-lo, porque hoje ele está mais perto ainda de nós. Hoje ele não deixou a gente
órfão nessa terra. Hoje, Jesus, hoje ele está mais próximo de voltar para nos buscar, mas hoje ele está a um nosso alcance. Agora, ele vai falar sobre uma profecia contra o reino de Israel. O reino de Israel, ele vai falar aqui, o reino de Israel não era somente o povo da tribo de Judá ou a tribo de Samaria, ali, a região do norte. Ele vai falar aqui, olha, o Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Aí ele vai dizer, todo o povo saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedra. Portanto, verso 11, o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devoram Israel a boca escancarada. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ou seja, esse povo, o povo que rebelde, o povo de Israel, viria sobre eles os assírios e fariam coisas terríveis contra eles. E a Bíblia está dizendo, Deus ainda estenderia sua mão. Deus permitiria que todas essas coisas aconteceriam, mas ele ainda tem algo de bom para eles. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere. Deus fez, o juízo de Deus sobre eles era para que eles pudessem voltar, para que eles pudessem olhar para Deus como o único salvador da vida deles. Mas, mesmo assim, eles ainda estavam como cegos para tudo que estava acontecendo. O que mais me deixa preocupado é que, diante de tantas coisas que estão acontecendo, nós ainda estejamos cegos, a ponto de não ver que é Deus permitindo que certas coisas aconteçam, para que eu e você possamos olhar para o céu e entender que sem Deus nós não somos nada. Então, o juízo que estava para acontecer, as coisas que estavam acontecendo, que estava para acontecer, ainda assim não faria o povo voltar. O ancião, o homem de respeito é o cabeça, o profeta que ensina mentira é a cauda. Ou seja, enquanto Deus estava ferindo para trazer o seu povo de volta, os falsos diziam assim, não, isso não vai acontecer, porque Deus é o Deus de amor. Deus não vai permitir que essas coisas aconteçam. Queridos, o mesmo Deus, que é um Deus de amor, ele é pai. E como pai, ele não passa a mão nos erros dos seus filhos. Você passa a mão no erro do seu filho? Você fica acariciando o mal que o seu filho pratica para que ele possa continuar cada vez mais praticando o mal? O verdadeiro pai corrige os seus filhos. É o que Deus está permitindo acontecer. Uma nação de longe, os assírios, eles seriam um instrumento que Deus permitiria que eles, então, fizessem alguma coisa contra o seu povo, para que o seu povo pudesse voltar aos braços do Pai. E aí, então, por causa, versículo 19, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, a terra está toda ela enferma, e o povo é o pasto do fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Nossos pecados sobre a terra é como se fosse palha para o juízo de Deus. Amigos, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, depois de 1000 anos, a Bíblia diz claramente, lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, que ele vai prender Satanás por 1000 anos e depois de 1000 anos, ele vai, então, queridos, executar o juízo executivo, vai executar. Vai morrer muitas pessoas. A Bíblia diz ali que serão como os grãos de areia do mar, de pessoas que não aceitaram Jesus hoje. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Do mesmo jeito que todas essas coisas estavam acontecendo com o povo da nação do norte, da nação de Judá, do sul, aconteceram com eles, eu já expliquei isso para vocês, no ano 722 e no ano 605 a.C. Essas coisas não são conversas paralelas, conversas que não aconteceram. Isto aconteceu e Deus deixou todas escritas aqui para nós, não é para nós ficarmos lendo aqui, tá bom. Não, é para nós lermos e aprendermos com os erros que foram cometidos no passado, para que hoje eu e você não venhamos cometer os mesmos erros. Amigo, isso é a misericórdia, isso é a graça de Deus. E se a graça de Deus hoje está pairando sobre você, acate hoje a misericórdia de Deus, acate hoje a palavra do Senhor, aceita Jesus como seu Salvador,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu tenho certeza que o mais ele fará. Ele fará com que os seus olhos sejam abertos para que eu e você não sejamos pegos de surpresa mediante ao juízo de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha uma ótima semana na companhia de Deus. Amém.